Bom dia, pessoal. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, dando sequência, então, eu vou falar sobre o aumento, tentar responder a pergunta se durante a pandemia de Covid-19 tivemos impacto no aumento do consumo de antimicrobianos. Eu não tenho conflito de interesses em relação ao tema, e só para a gente revisitar aqui o que aconteceu e o que eu vou mostrar nos próximos slides e nos próximos dados, a gente traz uma publicação do Lancet, na verdade, uma avaliação, um reporte de avaliação do que aconteceu nos primeiros momentos depois de pandemia em relação a publicações em redes sociais, inclusive, de artigos que traziam a recomendação de medicações, de medicamentos que foram recomendados por um período para tratamento de pacientes com Covid-19, e realmente o período onde se iniciou essas publicações nas redes sociais e o período onde a gente teve os primeiros prints revisados por pares em relação à recomendação dessas medicações. Eu estou querendo trazer isso aqui para a gente só relembrar que durante um período importante do começo da pandemia, nós tivemos vários profissionais de saúde que são prescritores de medicamentos sem orientações com impacto científico, com justificativa científica em relação à prescrição de determinadas medicações, e com certeza isso teve impacto sim no que a gente vai ver. Então, essa linha do tempo mostra essa lacuna que a gente teve na compreensão abrangente da infecção pela Covid-19, junto com co-infecção e comorbidades que poderiam estar relacionadas com desfechos ruins em relação à administração de vários medicamentos em todo o mundo, incluindo os nossos antimicrobianos, em específico a azitromicina, que a gente tanto também vai comentar. Em relação ao que já foi comentado e só reforçando a preocupação do consumo de antimicrobianos durante esse período, a Organização Mundial de Saúde já tinha listado como uma das 10 ameaças à saúde global a resistência antimicrobiana como uma das quintas, como a quinta ameaça, né, em relação a essa listagem. E o que a gente traz aqui reforçando é que o alto consumo de antimicrobianos está sim relacionada ao aumento de resistência antimicrobiana e disseminação dessa resistência antimicrobiana. Então, antes mesmo da pandemia e dos dados de pandemia já começarem a serem divulgados, como recomendação, a Organização Mundial da Saúde sempre recomenda a monitorização do consumo de antimicrobianos para a gente avaliar a velocidade com que a resistência antimicrobiana evolui. A gente já tinha dados prospectivos de aumento do consumo de antimicrobianos, principalmente em países como o Brasil, em mais de 46% entre crianças com infecções do trato respiratório, considerando o período de 2000 a 2018, antes mesmo da pandemia. E isso levando à exposição dessa população a fluorquinolonas e cefalosporinas de terceira geração, o que a gente sabe que tem impacto, sim, nos mecanismos de surgimento de resistência bacteriana. Com o passar do tempo e a evolução e a publicação de dados, alguns grupos em específico começam a publicação em relação à disseminação da infecção pela Covid-19 no mundo e o aumento do consumo de antibióticos em todos os países que a gente começa a avaliar essa evolução da pandemia. Então, esse grupo aqui traz, um grupo que é composto por membros da Organização Pan-Americana de Saúde, onde o objetivo era descrever o impacto da pandemia no aumento do uso de antimicrobianos e o risco de aumentar a resistência a antimicrobianos, e ele traz, sim, que não temos dúvidas com dados que já temos publicados, que a disseminação dessa infecção foi relacionada, sim, com o aumento do consumo de antibióticos, e que isso traz consequências que devemos nos preocupar ainda mais agora, depois desse período longo de pandemia, como já foi falado, que é o surgimento e a disseminação de resistência antimicrobiana, que não diferente do que a gente já tratava, trata-se de um desafio de saúde global. E aí as recomendações começam a ser mais atuantes e reforçando recomendações que a gente já
tinha em relação a grupos que gerenciam antimicrobianos, que para combater esse problema, a gente deve sempre estar atento à otimização desse grupo específico de medicamentos em relação à indicação correta, à dose correta, duração correta. Mais um trabalho para quem realmente estava na linha de frente, que também fazia gerenciamento e faz gerenciamento de antimicrobianos. Isso na tentativa de limitar tanto efeitos colaterais dessas medicações, né, na população em si, como também limitar a evolução da resistência a antimicrobianos. Então, esse trabalho traz a marca registrada do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos e o reforço a todas as ações que devem ser realizadas independente da evolução e do tempo de pandemia para a gente tentar conter esse mecanismo de resistência. E a Organização Pan-Americana de Saúde publica dados preocupantes que mostram e confirma, sim, esse aumento do consumo e exposição da população a antimicrobianos. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde traz que, durante a pandemia e a infecção pelo SARS-CoV-2, houve um aumento, sim, do consumo de antimicrobianos que excedeu todos os relatos de co-infecções associadas e de infecções secundárias associadas. De forma preocupante que a taxa de utilização de antimicrobianos dentro do hospital reportada, dentro de instituições de saúde reportadas, ultrapassavam de forma considerável a incidência das infecções secundárias, que eram reportadas em torno de 10% a 15%. E enquanto pacientes hospitalizados pela infecção viral COVID-19 tinham relatos de infecção bacteriana ou infecção secundária de 7% a 8%, e nas unidades de terapia intensiva de 14%, os dados mostravam que 72% dos pacientes receberam antibióticos durante a internação, mostrando realmente essa discrepância e discordância entre co-infecção e evolução com infecção secundária e a exposição da população a antibióticos. Então, mostrando tudo que eu trouxe, principalmente naquele período inicial da pandemia, o grupo da Espanha começa a publicar o consumo geral de antimicrobianos dentro dos hospitais. Então, a gente tem aqui na linha azul o consumo de antibióticos em 2019, comparado com a linha laranja do consumo de antimicrobianos em 2020, principalmente naquele início da pandemia. E a gente, desmembrando isso para as classes de antimicrobianos, a gente vê que essa tendência aconteceu, ou a evidência se faz sim para o aumento do consumo de antimicrobianos de cefalosporina de terceira geração nesse período, assim como o consumo de macrolídeos, a azitromicinas, trazendo preocupações em relação principalmente ao que vamos ver de resistência nos próximos períodos agora, depois da exposição da população. Esse grupo traz uma descrição importante em relação à preocupação da exposição a essas classes em específicas, considerando inclusive os mecanismos de ação desses antibióticos, em específico macrolídeos, que tem aquela ação que a gente conhece de efeito pós-antibiótico, que gera determinados períodos de concentrações teciduais e séricas que podem predispor ao surgimento de cepas mutantes. E é o que a gente vai ver agora do impacto da resistência desses agentes da nossa população depois dessa grande exposição. Avaliando tudo isso e avaliando as publicações em relação à exposição e a consumo de antibióticos, o Consórcio Internacional de Infecções Respiratórias Agudas e Graves e Emergentes no Reino Unido publica uma série de casos, na verdade um estudo multicêntrico, que nos chama muito a atenção em relação ao que a gente viu em relação à exposição a antibióticos dos pacientes internados. Então, é um estudo que traz uma avaliação de um N grande de pacientes que foram avaliados num período específico da pandemia, e o que chama atenção é que quando a gente avalia esses pacientes, a grande maioria deles foram evoluíram durante a internação hospitalar sem qualquer cultura solicitada durante a internação, mostrando que a gente tinha uma pequena porcentagem de pacientes, a despeito de N grande, considerados com culturas solicitadas para a gente tentar caracterizar a co-infecção ou até a evolução para as infecções secundárias depois de internação. Então, esse trabalho mostra que a gente investiu, ou o mundo investiu pouco em solicitar
solicitação de culturas a despeito da grande utilização e prescrição de antimicrobianos. E traz dados importantes que antes de internação hospitalar, aproximadamente 37% da população já tinha sido exposta à antibiótico terapia e que após a internação hospitalar, mesmo sem culturas solicitadas ou com um N muito pequeno de pacientes que tinham confirmação de infecções bacterianas associadas, a grande maioria da população, quase 85% dos pacientes internados receberam um ou mais antibióticos durante a internação, mostrando sim essa superexpressão, essa superprescrição de antimicrobianos. Aqui o mesmo estudo mostrando no Reino Unido, de acordo com a gravidade dos pacientes e de áreas de internação em específica, a grande exposição dos pacientes à internação, mostrando que mais de 75% deles, realmente, dos pacientes internados, foram expostos à antibiótico terapia durante a internação, mostrando o dado realmente confirmando essa grande prescrição e utilização. Buscando ainda dados pelo mundo, o Canadá acaba mostrando para a gente aquilo que a gente foi mudando ao longo do tempo com o conhecimento e com o surgimento das informações em relação à co-infecção e realmente necessidade de uso de antimicrobianos, principalmente nos pacientes graves. Então, essa meta-análise buscava determinar a prevalência de co-infecção bacteriana na população apresentada e infecção secundária, mostrando uma grande dificuldade que a gente tem, inclusive, de definição realmente nesses trabalhos, o que era infecção admissional, o que era infecção que o paciente desenvolveu ao longo da internação e ao longo do curso da doença em específico, métodos não padronizados em relação à coleta de espécimes para cultura, para identificação de agentes, levando em consideração trabalhos com cultura de material respiratório, com uso de biologia molecular e outros métodos nem especificados na grande maioria dos trabalhos, mas avaliando 3.338 pacientes, com 281 pacientes com infecção realmente documentadas e mostrando que 3,5% eram pacientes que apresentavam co-infecção e 14% aproximadamente tinham infecções secundárias após a admissão dentro do hospital. Esses dados fizeram com que todos os prescritores e médicos que gerenciavam protocolos dentro de unidades hospitalares em específico reconsiderassem os protocolos de tratamento e de uso de antimicrobianos, inclusive em pacientes críticos, mostrando a não necessidade do tratamento empírico com antibiótico terapia, principalmente nos pacientes graves também internados. Trazendo a reflexão para dados de consumo de antibióticos em regiões específicas do país, por exemplo, São Paulo, a gente tem dados do nosso CVE mostrando, sim, o aumento da exposição e do consumo de antimicrobianos nas unidades de terapia intensiva. Esses dados são publicados em 2021, referentes a 2020, mas que a gente vê uma tendência ou uma elevação mesmo do consumo de antibióticos em DDD de cefalosporinas, piperacilina, tazobactam, em relação a carbapenêmicos, quinolonas mantendo-se não em ascensão, polimixina B e fluconazol, por conta de tudo isso que já foi apresentado também, que a gente viu em relação aos dados de elevação das IRAs dentro das unidades de terapia intensiva. Trazendo aquilo que a Viviane já trouxe, um trabalho extremamente interessante que faz com que a gente abra a discussão que eu preciso avaliar o meu cenário para caracterizar esse aumento em relação ao consumo de antibióticos. Então, esse trabalho é feito pelo Grupo do Paraná em específico, onde foram avaliados dados de mais de 99 hospitais, com mais de 200 mil pacientes incluídos nesse estudo, mostrou um período de avaliação antes de pandemia e durante a pandemia, janeiro de 2019 a dezembro de 2020, avaliando só as infecções relacionadas a dispositivos, infecções relacionadas do trato urinário relacionadas à sonda vesical de demora, corrente sanguínea relacionada a catéter e pneumonia em relação à ventilação mecânica, eventos adversos relacionados à ventilação, e que mostra que no segundo período, sim, durante a pandemia, teve um aumento das infecções, principalmente pneumonia associada à ventilação mecânica por Acinetobacter, e que isso foi coincidente com o aumento de pacientes com Covid nas unidades de terapia intensiva, mas chama a atenção que nem todos os antibióticos tiveram, sim, o aumento da sua prescrição. Então, esse trabalho mostrou, como a Viviane já falou, o aumento da prescrição e do consumo de polimixina
vacina B, em um período que, inclusive, eles não reportam o aumento de infecções por outros gram-negativos com resistência a carbapenêmicos, mostrando o que um surto pode trazer como consequências, que é a preocupação do prescritor em realmente manter uma ampla cobertura diante da gravidade, mas, ao mesmo tempo, ele mostra a redução do consumo de cefalosporinas de quarta geração e de terceira geração, como cefepime e ceftazidima, inclusive durante o período da pandemia. Então, quando a gente avalia o consumo de antimicrobianos e a prescrição de antimicrobianos, eu tenho que avaliar, sim, o meu cenário, a minha epidemiologia local e avaliar as classes de antibióticos que são analisados. Esse trabalho traz para a gente uma análise crítica do que a gente vai esperar no período pós-pandemia ou ao longo dessas evoluções, desses períodos críticos de pandemia. Então, é um trabalho que traz uma avaliação, o objetivo de avaliar a resistência antimicrobiana, não só em relação à exposição à antibiótico terapia, mas também à exposição a agentes não farmacêuticos, que a gente fala, ou não farmacológicos, inclusive avaliando o uso de desinfetantes que a gente usa nos nossos ambientes hospitalares e o impacto que isso pode ter em resistência também bacteriana. Então, ele traz que a infecção, a resistência bacteriana, que é um problema atual, ela traz tanto consequências de fatores intrínsecos do próprio micro-organismo, mas também de fatores extrínsecos, e esses a gente vai ter que atuar e reavaliar cada vez mais, como o uso indevido de antimicrobianos ou não adequado, inclusive expondo a população e sabendo que a nossa população é exposta pela medicina veterinária em relação à alimentação, uso de proteínas, frango, carne de frango e outras proteínas que a gente pode consumir com exposição à antibiótico terapia, mas também o abuso, que foi o que a gente viu durante esse período e que a gente ainda presencia durante o período da pandemia, em relação a antibióticos para profilaxia, até para tratamento prescrito para as infecções virais, como também o uso excessivo durante as internações de pacientes graves nas nossas unidades de terapia intensiva e também fora dos nossos hospitais, na comunidade, independente até de gravidade. Então, há uma constante preocupação em relação a esse futuro da resistência antimicrobiana pós-exposição da nossa população, e a gente tem cada vez mais, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu passei tudo. Como eu volto? Que a minha tela apagou tudo aqui. Não sou eu, gente. Saiu tudo aqui. Eu acho que nos faltavam 3 ou 4. Tem um monte que abaixa a máscara para falar. É aí que mora o perigo. Pronto, vamos lá. Tá, obrigada. E agora a gente começa a ter a publicação de grupos específicos em relação aos princípios do gerenciamento de antimicrobianos que não devem ser negligenciados durante essa fase que nós estamos, inclusive com os conhecimentos científicos que nós temos. Então, a prescrição de antimicrobianos pela evidência de alguns grupos e de alguns autores específicos, ainda deve ser pautada em pilares, avaliando a gravidade do paciente que está internando junto com suas comorbidades, sempre com a coleta de culturas e a tentativa de associação dessa gravidade com biomarcadores que podem nos facilitar a interpretação em relação à infecção bacteriana concomitante à infecção viral, que essa população dentro dos nossos ambientes de saúde devem ser constantemente reavaliadas em relação à manutenção de antibióticos prescritos, isso constantemente. Se um paciente teve a sua prescrição com antimicrobiano, cada 48, 72 horas ela deve ser reavaliada, e inclusive aqueles pacientes que têm a indicação do uso de antimicrobianos devem ser monitorizados em relação ao tempo de exposição, mostrando que a grande maioria das infecções
infecções respiratórias, 5 dias de tratamento seria o suficiente, não sendo necessário tempo maior de exposição. Então, esse trabalho traz a necessidade ou a nossa preocupação em relação à avaliação do impacto no uso de antibióticos, como a gente viu que se fez importante durante esse período de pandemia. Então, tentando responder a nossa pergunta e trazendo algumas considerações, durante a pandemia da Covid-19 tivemos impacto no aumento de consumo de antimicrobianos, sim. A gente tem vários trabalhos mostrando essa exposição da nossa população e algumas preocupações se fazem, por exemplo, na comunidade e devendo se avaliar a necessidade de antibióticos com a co-infecção bacteriana. E que os dados mostram que a não superposição de infecções bacterianas e virais desestimula a prática com mais incremento nas políticas de liberação de antimicrobianos, principalmente fora do ambiente hospitalar, desestimula a prática de prescrição e que a gente deve acompanhar o impacto na resistência, principalmente pelo que a Viviane trouxe do pneumococo, agora a penicilina e aos próprios macrolídeos, que a gente viu que a nossa população foi extremamente exposta. E que dentro dos ambientes hospitalares, nas infecções secundárias, a gente tem que acompanhar se essa exposição realmente está acompanhando um aumento de infecções hospitalares que justifica a prescrição de antimicrobianos e que dentro dessa prescrição, para quem se faz necessário, as estratégias de gerenciamento sejam cada vez mais implementadas e acompanhadas de forma efetiva, como a gente já falou. Obrigada, era isso que eu queria trazer para a nossa discussão.